Bom dia, Manaus. Começando um novo momento, passando a limpo, todo mundo já conhece como é que é o Papa, sem papa na língua. E agora, hoje, você vai ter um almoço espetacular. Claro, com o deputado federal Alberto Neto, que vai conversar comigo, vai falar tudo sem papa nenhuma na língua. Ele vai dizer tudo. É meu convidado especial para sexta-feira, hoje, véspera de feriado. Bem-vindo aqui para o programa Papa na Língua, sem papa na língua. Pode deixar, hoje não vai ter gaguejo não, vamos falar o que está no nosso coração. E é um prazer estar aqui na sua companhia, tenho muita gratidão. Durante a campanha, eu não era muito conhecido, você me ajudou aqui a deixar meu posicionamento na segurança pública, sempre apoiou a nossa polícia militar no que é certo, lógico, e que é o que nós fazemos na grande maioria das vezes. E a gente está aqui mesmo para apoiar. Bem, gente, vamos conhecer um pouquinho mais. Deputado federal, Capitão Alberto Neto. Cearense, casado, pai de 3 filhos, meu Deus, formado em Direito, pós-graduado em Gestão Pública e, em 2010, passou no concurso para oficial da Polícia Militar do Amazonas. Nas últimas eleições, teve recordes de voto, 107 mil votos, para deputado federal no primeiro mandato. Que espetáculo. Obrigado. Isso aí foi uma resposta da falta de segurança no nosso país, a falta de segurança pública. E a gente vinha desempenhando um bom trabalho, né, junto com a nossa tropa, tirando de circulação os traficantes mais perigosos, e a gente vinha divulgando isso pelas mídias sociais, posicionando, mostrando que tem como resolver o problema da segurança pública do nosso país. Então a gente se posicionou muito bem e o povo estava clamando por mudanças. A gente deixou nosso nome à prova e fomos eleitos e estamos trabalhando todos os dias para não decepcionar o nosso eleitor, o povo amazonense. Capitão, vamos falar um pouquinho, depois a gente volta de novo para a sua história. Certo. Essa semana a Rocan fez a limpa, passou a vassoura na cidade. Sim. E FDN 17 membros do FDN foram para o cemitério, né? E o senhor, como sempre, sim, a favor da população, o senhor falou assim, não, vamos melhorar o salário e melhorar a vida desses policiais. Perfeito. O senhor tomou essa decisão, pediu para o Wilson Lima, como deputado federal. Perfeito. Nós temos que entender que quem faz segurança pública é o homem, é o policial. Não tem robô para fazer esse serviço. Então, se nós não valorizarmos, não dermos uma proteção para esse homem que está nas ruas, que sai de casa, não sabe se vai voltar, que está enfrentando essas facções criminosas, sim, com armas de guerra, se nós não dermos condições, nós não vamos conseguir ter uma segurança pública de qualidade. Sim, sim. Isso tem que ficar claro. Então, eu fiz um pronunciamento na tribuna, pedi para o governador a promoção por bravura. Inclusive, fiz um ofício, né? Mandei um ofício pedindo promoção por bravura desses guerreiros, porque já participei de troca de tiro, sei o risco que é. Apesar dos policiais da Rocan, da Força Tática terem a técnica apurada, nós não conseguimos dominar, sim, todas as situações, todos os fatores. Então o risco é muito grande. Então os policiais a cada momento estavam correndo muito perigo. Sim, né? Eram mais de 50 traficantes fortemente armados, com arma de guerra. Então eles conseguiram se sobrepor, fizeram um bom trabalho e graças a Deus. E a gente comemora que nenhum policial foi ferido. Graças a Deus. Nenhum policial foi atingido. E isso que tem que ser comemorado. Que nós fomos vitoriosos. O Estado foi vitorioso no confronto entre esses traficantes. Infelizmente, e aí, já que o programa é Papas na Língua, alguns veículos tentam colocaram deturpar. Como vítima um bandido, né? É complicado. Perfeito, colocaram como vítima, questionando por que não tinha bala, não tinha furo nas viaturas. Olha o absurdo, questionando, se teve tantas mortes, teve troca de tiro, por que não teve tiro na viatura? O correto seria matar o policial? Se tivesse um policial morto, será que seria a mesma reação? Parece que essa uma parte da imprensa, e o CM7 não faz parte dela, sim, que quer desvalorizar o trabalho policial.
Parece que quanto pior, melhor. Então, e o homem que está na ponta, que é um pai de família, Sim. tem que enfrentar isso. É porque uma vez eu lhe fiz essa pergunta em uma outra entrevista, aí eu falei, o senhor sabe que vai para a rua, mas não sabe se vai voltar. Essa é a vida do policial, né? Do policial militar. E essa questão, deixar claro aqui, explicar para o nosso telespectadores, nossos internautas, por que não teve bala na viatura? Isso eu expliquei lá na tribuna. Sim. Porque onde ocorreu essa ocorrência, no beco JB Silva, na rua Magalhães Barata, Sim. no bairro do Crespo, é um beco muito estreito e logo depois tem um igarapé, onde viatura não entra. Então as viaturas ficaram fora, os policiais entraram em incursão sem a presença das viaturas. Sim. E depois começou a troca de tiro. Então lógico que não vai ter marca de tiro nas viaturas, porque as viaturas não estavam lá. Mas joga uma pilerinha, né? Exatamente, uma assim. Mensagem subliminar, tentando questionar a nossa polícia, como se houvesse uma execução. E quando vier a apreensão de armas de guerra, fuzil, metralhadora, revólver, isso que eu acho pistola... absurdo. Mostrou metralhadora e a população, no lugar de apoiar a polícia, fica contra, achando que deveriam, os coitadinhos, nada, gente, pelo amor de Deus. Sinceramente, capitão, quando o senhor estava na batalha ali, o senhor conhece bem a atuação do tráfico de drogas aqui no Amazonas? Sim, inclusive esse local. O que o senhor tem para falar para a população que está agora, que votou no senhor com 107 mil votos? Não é? E tem essa expectativa na pessoa do capitão Alberto Neto, que inclusive a sua campanha você usava roupa de super-herói. E para o meu filho, por exemplo, que tem 12 anos, um policial para ele ainda é um super-herói. Não é? Não tem essa visão deturpada da polícia. Está sendo bem criado o menino, né? Claro, né? Tem que defender a polícia. Né? O lugar de bandido é na cadeia. Como o senhor fala? O que o senhor faria com a esperança que o senhor dá? O senhor acha que tem condições de acabar com esse tráfico aqui no Amazonas ou minimizar? Quais seriam reais políticas públicas? Como deveria o prefeito, o governador, os senadores que nos representam, inclusive o senhor que é deputado federal, o que poderia fazer para minimizar ou acabar de vez com isso? Eu não sei se você lembra, Sileide. Eu tive aqui, dei uma entrevista para você sobre uma ocorrência de um traficante muito conhecido, que era o coreano, que estava toda a polícia procurando encontrá-lo, porque ele é responsável por diversos homicídios na nossa cidade, e justamente era naquele local. Era no beco JB Silva que ele estava escondido. Justamente nesse local que teve o confronto. Nossa. Então é uma área realmente de guerra naquele local. Presenciei, prendemos na época o traficante mais procurado da cidade, com 4 armas de fogo, diversos quilos de droga. E dá para vencer sim essa guerra. Agora tem que entender como é que funciona o sistema. Nós fazemos fronteira com os maiores produtores de droga do mundo. Colômbia, Peru, mais embaixo a Bolívia. E mais em cima a Venezuela, que está um caos. Onde estão vendendo fuzil lá a preço de banana. Nós estamos hoje com um grande problema, né? Que é uma futura rocinha, que é o Monte Oreb. Sim. Né? Crescendo com venezuelano e haitiano. Conheço muito bem, que eu comandei essa área. Sim. Fui o comandante da 26ª SICOM. E tenho vários vídeos lá mostrando o problema de um crescimento desordenado. Muito desordenado. Porque quando o Estado não se faz presente, o tráfico toma conta. Toma conta. Poder paralelo mesmo. O poder paralelo. E a gente não pode deixar isso acontecer. O Estado tem que ser presente. Então tem que realmente urbanizar ou tirar do local, enviar para outro local, mas que onde a polícia e o Estado se façam presente com escola, educação. E segurança, principalmente. Os deputados já estão trabalhando para isso? Os deputados, o senhor está lá em Brasília, é o primeiro mandato, eu sei que o senhor está ainda procurando saber como é que funciona, né? Porque existe um sistema, mas o senhor está quebrando paradigmas e alguma... Como é que está sendo feito para acabar com a violência aqui no Amazonas? Perfeito. Eu sou o presidente da frente parlamentar que discute o sistema penitenciário. Sim, eu vou até entrar nesse detalhe do depois. País. Sim. Então, e a minha visão como policial me deixa muito confortável para explicar os outros parlamentares que não entendem, que não são da área, então eles me respeitam muito. E quando o assunto é segurança, tenho muito respaldo para isso. Então, quando a gente fala de segurança pública, nós temos os problemas das fronteiras e temos os problemas no presídio. Sim. E uma falta de efetivo na polícia e a questão da valorização do homem. Esse tripé que a gente precisa trabalhar. Tem policial que vai de viatura com o pneu furado. A gente não tem blindagem em determinado momento, o armamento ainda não é condizente
com o perigo que ele ocorre. Por exemplo, lá o policial que está no monte, que patrulha no Monte Oreb, tem que andar com fuzil, porque eles estão com fuzil lá. Metralhadora logo, né? E o nosso policial está apenas com pistola, então às vezes com a Granada, nós temos granada na PM? Não tem granada, só... Gente, o governador arruma granada para os PM para explodir logo de vez aquilo ali. A granada que a gente utiliza é só para efeito moral. Eu acho que eu estou assistindo muito filme do Rambo, assistindo filme do Rambo, que é filme de guerra, Acho que é filme de guerra. Sim. Então, precisamos cuidar da fronteira e tem como cuidar. Eu já apresentei esse projeto para o ministro Sérgio Moro. O secretário Bonassi já está com um projeto muito bom, que é a base Arpão, que vai colocar uma base móvel, foi uma das minhas propostas de campanha, em lugares estratégicos. Por quê? Nós temos uma fronteira gigantesca, mas nós temos uma proteção natural, que é a floresta. Então, o traficante não vem com 1 tonelada por dentro da floresta, ele só vem pelos rios. Então, nosso combate inicial são nos nossos rios, que são as nossas estradas. Sim. Então, nós precisamos fechar os nossos rios em lugares estratégicos. Você acha que isso demoraria muito tempo para se fazer isso? Não é muito tempo e nem muito recursos. Nós precisamos de lanchas, bases, né, onde podemos ter apoio para os policiais, lanchas blindadas, com armamento pesado, para enfrentar esses criminosos em lugares estratégicos. Em pouco tempo, Cileide, te garanto, dou a minha palavra, que nós vamos reduzir o tráfico de drogas de maneira surpreendente. Olha que bom. Surpreendente. E isso vai reduzir os homicídios na nossa cidade, porque a maioria dos homicídios estão ligados ao tráfico de drogas. Eles estão poderosos demais. Então, quando alguém deve algo ao tráfico, a pena é a morte. E quando você contabiliza e vai investigar os homicídios na nossa cidade, quase 90% estão relacionados ao tráfico de drogas. Crime. É o Tribunal do Crime. Então, vamos cortar as forças do tráfico. Como? Nas fronteiras e no sistema penitenciário. Por incrível que pareça, estive agora fiscalizando o presídio do Ceará. Pois é, o senhor esteve lá, né? Perfeito. E o senhor tomou essa decisão. Eu queria, inclusive, que colocasse aí, minha produção, a sua visita nesse presídio. O senhor está na frente parlamentar, exatamente para ir atrás de recursos, de ver como é que está o sistema penitenciário, ver o que tem que mudar. Porque tem bandido que fica lá, tá lotado, direitos humanos, essa bandidagem de direitos humanos, isso é uma canalice, tem que acabar. Né? Porque direitos humanos só serve para bandido. Quem é do bem, o cara pega, não tem direitos humanos, não vou nem lá. Né? Perfeito. E o senhor nessa frente parlamentar, o que o senhor realmente está vendo? Eu preciso entender, porque assim, eu sou eleitora, eu estou aqui, né? E eu preciso entender qual é o seu papel para dar conforto para os caras ou fazer com que o presídio realmente tenha mais espaço para colocar os bandidos que estão fora com tornozeleira. Fale aqui para o nosso público. Perfeito. Então, a visita no Ceará foi muito importante. O secretário hoje do Ceará, o secretário Mauro, conheci na época que ele fez um grande trabalho no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte teve aquele massacre em Alcaçuz. Sim. Foi ao mesmo tempo que teve o massacre no Compagem, em 2016. Sim. Quando houve o massacre, o presídio realmente estava tomado pelas facções criminosas. Cada presídio, e aí eu tenho que entender, na verdade, é um grande escritório do crime. Sim. Eles conseguem arrecadar chega a arrecadar 2 milhões de reais por mês. Que isso? Dentro do presídio. Como? Porque cada preso tem que pagar a sua sobrevivência lá, tem que pagar o consumo da droga, tinha que pagar antes até a progressão de pena. Para poder ir para outro regime, tudo tinha que pagar para os líderes de facções. E com esse recurso, aí ia para as fronteiras comprar droga, comprar arma. Claro, 2 milhões é muito dinheiro. E a polícia fica com essa sensação de estar enxugando gelo. E quando eu criei a frente, foi nesse sentido de cortar essa força do tráfico. Acabar com essa farra nos presídios, que hoje acontece em muitos lugares. Então, esse secretário é um cara espetacular. É uma referência mundial. Ele colocou ordem na casa lá em Alcaçuz. Sim. Pegou os agentes penitenciários, transformou numa verdadeira polícia, numa polícia penal, armados, preparados, treinados para qualquer tipo de intervenção. Não é a polícia militar, era os agentes penitenciários fazendo um grande trabalho. Colocou ordem na casa. Eu entrei à noite,
lá em Alcaçuz. À noite entrei. Quando entrei no corredor, todos os presos dentro da cela ficaram sentados de costas com a mão na cabeça. Parecia um quartel, assim. Ele colocou ordem na casa. Então é possível, sim, quando o governo apoia o secretário, compra essa briga contra as facções criminosas. Sim. Teve uma represária. Isso. Então, é possível. Aí o que aconteceu? Ele fez um grande trabalho, o governador do Ceará comprou o passe dele. Sim. Ele foi fazer o Ceará tomado pelas ninguém facções, conseguia andar mais né, lá a em criminalidade, Fortaleza. o turismo já caindo. Isso é verdade. Então estava um caos a cidade. E apesar de ter um grande projeto de segurança lá, de inteligência e com câmeras, só que tinha um problema que era o sistema penitenciário. As facções estavam muito poderosas. Como está aqui em Manaus. Né? Como está aqui em Manaus. Então o secretário chegou, colocou ordem na casa. Aí teve ataques terroristas, querendo derrubar prédio, queimar ônibus. Porém, a Polícia Militar, a Polícia Civil fizeram... Com o apoio do governador. Com o apoio né? do governador. E olha que o governador lá é do PT. Sim. Mas ele viu que não tinha outra solução. A solução era organizar o sistema penitenciário. Então o secretário colocou ordem na casa, está colocando, ainda está... Tem muito a desfazer. Trazer para o governador Wilson Lima, ele já conversou com o senhor a respeito disso? Já. Como é que está o andamento? Até porque as pessoas que estão ali assistindo, elas ficam preocupadas. Está acontecendo, organizando em Fortaleza, está organizando lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E aqui, como é que vai ficar o Amazonas? Teve um massacre há pouco tempo. Sim. Eu tive aqui presente, trouxe a comissão, trouxe vários deputados aqui para fiscalizar o que está acontecendo no nosso estado. Nosso estado tem a guerra no nosso estado é pelo esse corredor. O corredor da cocaína, do skunk, né, que chega aqui toneladas por dia na nossa cidade. E a facção criminosa, para ela se crescer, para ela ganhar força, ela precisa tomar um presídio. Então, a guerra acontece primeiro dentro do presídio para depois ir para a rua. O PCC, ele tentou ganhar essa rota do tráfico, estava crescendo e teve o massacre em 2016. Porque a ideia do PCC era tomar um presídio, não era tomar as bocas de fumo da cidade. Ele tinha que tomar o presídio para depois avançar na cidade, porque no presídio ele arrecada dinheiro. Olha que lógica absurda. O Estado não fazendo presente em um setor que ele tem a obrigação de fazer. É por isso que tem muito cara que vai preso, ele gosta, né? Você vê que ele vai rindo pra cadeia. Sabe que se ele tiver recurso, ele vai ter mordomias lá dentro. Nossa. E, sim, estive presente aqui no Amazonas, depois do massacre. O massacre aconteceu, foi uma coisa muito complicada, porque a facção criminosa da FDN, ela se dividiu. Duas lideranças, o Zé Roberto com o João Branco. Nós acompanhamos isso. Se dividiram. E como os adeptos ao Zé Roberto eram muito maior, eles estavam na mesma cela, aí fizeram toda uma articulação para que o Zé Roberto tivesse mais força, né? Mais força na maioria das celas, e naturalmente teria. E rapidamente eles... Tanto é que não tinha arma de fogo dentro do presídio. Eles sufocaram com lençol, mata-leão, né, cordas, e teve aquela matança, aquela matança dentro do sistema penitenciário. O fundamento total foi uma fofoca, né, pesada da mulher de um que ficou com o outro. Até no tráfico tem chifre, né, impressionante. Tem, e né? quando da mulher Barbie morre, a mulher que chifrou o cara foge, é uma cagada só. Pois é, isso vê que é em todas as camadas sociais, né? Na camada mais alta até no tráfico. Isso aí é pra relaxar sem papo na língua, Chifre é sempre complicado. O chifre da FDN deu uma morte pra tudo que é lado. Ainda né? bem que só morreu bandido, né? Pois é. Menos mal. Foi isso, uma mulher fez essa desgraça todinha dentro da cadeia. Parece como a mulher tem muita força no mundo, né? Mas é isso aí. Então a gente precisa organizar esse sistema penitenciário, senão a gente não vai organizar a segurança pública. Sim, claro. Então tive aqui presente, no sentido de trazer mais recurso para o nosso estado. Então vi cadeias ainda de maneira precária. Tem que entender... porque não é trazer conforto, é as mínimas condições de saneamento básico, porque quem está lá dentro tem um profissional também lá dentro, tem um agente penitenciário também lá dentro. Então o agente penitenciário não pode ser punido junto com o bandido. Não, e eu sou a favor do preso trabalhar.
Porque mente vazia é oficina de Satanás. Gente, isso é fato. Se você não faz nada, você vai ficar o tempo todo pensando no que fazer para matar alguém ou fazer alguma coisa. Eu sou a favor disso. Trabalho, o preso tem que trabalhar, o preso tem que estar com o uniforme direitinho, ele tem que sentir que ele pode voltar para a sociedade e ter uma vida produtiva sem sair do crime. Porque o que acontece hoje com crime organizado, pega exatamente os desocupados que ficam nos bairros, nas comunidades, sem fazer nada para ser avião, né? Os venezuelanos que estão por aí fazendo esses jogos, haitianos. Perfeito. Você não vê mais né? Não vê mais aquele morador de rua como tinha antigamente, vários moradores, porque o tráfico já pegou todos eles. Já pegaram eles para continuar para fazer a venda. E o que acontece? Agora sim, essa questão do trabalho, você colocou muito bem. O preso precisa trabalhar. E defendo que ele tem que trabalhar para pagar as custas dele. Sim. Não eu que tenho que pagar. Ele, além de me roubar, matar, eu ainda vou ter que pagar as custas desse assassino, desse ladrão, desse traficante. Então, eu acredito que ele tem que trabalhar para pagar os gastos. Para se pagar lá dentro. Quer comer bem? Trabalhe. Se não trabalhar, tira a comida dele. Isso é um grande mérito do governo Wilson Lima, do secretário, Tenente Coronel Vinícius, que no massacre em 2016, em torno de 30 presos que trabalhavam. Sim. Hoje tem em torno de 1.000. Olha, que coisa boa. Então, a gente aí consegue encontrar os presos uniformizados lá no São Sebastião, na estrada, capinando, já procurando. Lá dentro já tem uma padaria, já tem uma horta, já estou começando a fomentar. E é interessante porque só tem esse direito porque você tem a remissão da pena. Sim. Né? Então ele reduz a pena dele cada dia trabalhado. E ele vai mudando a mente também, né? Aquela mente perversa, assassina, de comer olho. A reeducação está no trabalho, de cortar o ser humano todinho. O cara vai começando a ver que ele é um cara que é diferente, que ele não é um monstro, né? Perfeito. E aí volta para a sociedade. E o bom do secretário é o seguinte, a grande sacada do secretário Vinícius é que só tem direito ao trabalho quem não faz parte de facção criminosa. Ah, tá. Então ele tira a ideia é tirar o poder dessas facções. Entendi. E isso vai de acordo com o ministro Sérgio Moro no seu pacote anticrime. Sim. No pacote anticrime, o preso que faz parte, que se declara fazer parte de facção criminosa, não terá nenhum benefício penal. Não tem direito à saidinha, não tem direito a progredir na pena. Não tem direito a mulher ir lá no... Não tem direito a nada. Se fizer parte de facção criminosa, não vai ter direito a nenhum benefício penal. Dizer, né? Eu sou da FDN, sou da FDN. Outro dia, um policial falou assim para a minha repórter, né? E para o Eudógio também. Os dois repórteres estavam na rua. Para de ficar falando que é soldado do FDN, líder do FDN, porque o cara não é merda nenhuma e tu coloca, quando chega no presídio, ele chega com a bagagem, eu sou soldado, eu sou tal. Existe muita hierarquia também no meio deles, né? Sim, existe, tem a liderança. Aí se eu dou uma hierarquia. patente no lugar do cara ser, o cara é soldadinho, uma coisa, e dou uma patente para de capitão, ele chega lá, capitão do FDN. Chega com mais moral no presídio, chega com moral no presídio. O policial falou isso pra gente. Sim, interessante. A gente não precisa... Existe, a gente não pode fechar os olhos. Sim. A questão existe, não é questão de a gente deixar de falar que eles vão desaparecer, não vão desaparecer. Claro. Tanto é que o ministro Moro foi criticado, porque no pacote ele colocou o nome de todas as facções. Então a Família do Norte estava lá, o Comando Vermelho colocou, porque a ideia do projeto era combater as organizações criminosas. Aí a gente precisa, eu quero até pedir ajuda, né, do seu ouvinte, do nosso internauta, para fomentar o pacote anticrime. O pacote anticrime, ele vai dar um novo tom na segurança pública, ele traz vários artifícios para que a segurança pública possa avançar, principalmente no combate às organizações criminosas, da corrupção e também do tráfico. O pacote anticrime Moro tem que ser comentado, falado, introduzido na sociedade de uma forma... não pode parar um dia. Porque a nossa tranquilidade dos nossos filhos, o futuro do nosso país. Entenda isso. Não é só o ministro Sérgio Moro. O pacote anticrime vai ficar pro resto da vida. Com o Moro, não. Precisamos apoiar isso. A população precisa estar ciente disso. E aí está tendo uma discussão no nosso país que é o fim da prisão em segunda instância. Que absurdo. E no pacote já traz isso. Sim. Que é autorizada a prisão em segunda instância. Que ele cumpria a pena a partir da prisão em segunda instância.
Porque no nosso país hoje, se você tiver recurso, tiver bons advogados, você consegue protelar a pena. Nossa. Você nem vai Nós temos preso. casos de o criminoso cometeu um homicídio em 91 e até hoje Sim. não conseguiu ser julgado. Porque sempre entra com recurso, por cima de recurso. Isso é uma imoralidade. Concordo com o senhor. Eu não entendo, eu até fiz um discurso nesse mesmo dia, na tribuna, se é com a justificativa de soltar o presidente Lula, o ex-presidente Lula, que foi e os condenado. presos que foram agora, esses políticos que foram... assim, gente, não é notícia falsa, não. Os cabras foram presos com dinheiro público, com malas de dinheiro. Malas e malas. Sabe? Lava Assim, Jato recuperou quase 1 trilhão. Saquearam os cofres públicos. Tiraram o meu direito de dar para os meus filhos uma escola decente. Os meus filhos estudam em colégio particular porque a escola pública não funciona, porque são 15 anos de roubo, deputado. Sim. E às vezes eu entro indignada no vídeo, as pessoas dizem, porque ela não é, eu não estou a favor de um presidente, estou a favor do nosso país, não é? E nós precisamos entender, o povo o cara está preso lá não é à toa. Foi o Lula está preso, foi condenado porque roubou o país. E com essa justificativa de soltar esses corruptos, Sim. em acabar a Operação Lava Jato, eles querem terminar, inviabilizar a prisão em segunda instância. Sim. E a gente não pode aceitar isso. Explique para as pessoas que estão lhe escutando o que é realmente, na linguagem povão. Popular. O que acontece? Se o Supremo decidir que o criminoso tem direito até o último recurso permanecer solto, né? Então, por exemplo, o caso do presidente Lula. Foi preso, em segunda instância, ele começou a cumprir a pena. Então, se acabasse a prisão em segunda instância, ele poderia estar recorrendo até hoje e não ter ido para a cadeia. Poderia estar em paraíso fiscal por aí, né? Poderia andando. estar só recorrendo em casa, lá no seu triplex. Olha que absurdo. Só que se acabar se a gente acabar, cumprir a pena a partir da prisão em segunda instância, se houver o fim da prisão em segunda instância, o CNJ calcula 5 mil presos de imediato são soltos. Traficantes, homicidas, estupradores. Esse povo todo vai estar na rua, convivendo com os nossos filhos. Isso a gente não pode aceitar. Isso é uma imoralidade que não tem tamanho. Eu até me emocionei na tribuna e falei, se for a questão do presidente Lula, então eu sou você até a favor que solte ele. Para não ter que liberar 5 mil presos. Olha que absurdo. Falei assim, até eu vou, de maneira irônica, lógico, até eu vou pedir Lula livre porque eu não posso aceitar 5 mil presos, traficantes, homicidas, estupradores, convivendo com a nossa família. É porque as pessoas não entendem, sabe, capitão? Impressionante como tirar a cultura e o conhecimento do povo. O povo não lê, o povo não se atualiza, porque só fofoca na internet. O que o capitão está falando aqui, o deputado federal, ele está lá em Brasília, ele sabe do que acontece lá. E a gente vem falando direto para vocês. Imagina você que sofreu um estupro, tá? Se coloque no lugar de uma mulher que sofreu um estupro. Aí, esse estuprador, ele vai preso, mas ele não foi julgado. Então, você vai dar de cara de novo com o teu estuprador fora da cadeia, se for liberado na segunda instância, não é isso? Tem que ser bem claro, porque o povo não entende. É impressionante como não entende as nossas regras, as leis, e fica batendo palma para essa oposição ridícula, mentirosa, fake news que está acontecendo no nosso país. Eu estou indignada com essas mentiras que acontecem lá em Brasília. Tá? Inclusive, eu quero repetir que aquele vigia lá, o porteiro, é mentiroso. Tá? É fraude da Globo, para variar. Bem, vamos mudar de assunto, que a gente já começa a ficar indignado de ver tanto, né? E até Deus está falando com a gente aqui, ó, o trovão aí. É chuva, galera. Verdade. Bem, vamos lá. O senhor, eu preciso que o senhor fale agora, o senhor liberou e destinou 35,7 milhões em emendas. Sim. As pessoas não sabem nem o que é emenda. Estão tão desinformadas que não sabem nem o que é emenda. Sim. Se a gente Emendas parlamentares para municípios do interior do Amazonas. Município do interior do Amazonas. Quais são as áreas que serão beneficiadas, tá, com esses 35,7 milhões de reais liberados por emendas que o senhor trabalhou lá? Nós temos, primeiro, as emendas de bancadas e as emendas individuais. Nas emendas de bancadas, a bancada escolheu 2 projetos, o projeto da BR-319,
colocar um recurso para ajudar, principalmente aquela questão do meião. E a Casa da Mulher, Sim. que é um projeto da Damares. Da Damares, da ministra Damares. Ministra Damares. Esteve aqui, né? Inclusive a companhia comitiva a nossa bancada se comprometeu, vai colocar mais de 10 milhões, fazer uma grande casa para proteger a nossa mulher que sofre na violência doméstica no nosso país. E aqui no nosso estado, o Amazonas, vai atender todo o estado. E em minhas emendas individuais, estou fazendo uma Casa da Mulher, também em Tefé. Sim. E o outro, o aporte para atender a nossa mulher na Zona Leste, na Jorge Teixeira, junto com a Secretaria, a Sejusc aqui do Amazonas, né? A minha emenda de bancada, em torno de 20 milhões, foi voltado para a educação. Porque a emenda de bancada ela precisa ter uma temática. Sim. Ou é uma grande obra, ou vai para a saúde ou para a educação. Como já tinha os deputados colocando para a saúde, eu priorizei as minhas para a educação. Porque eu acredito que a educação ela transforma o ser. Pode tirar alguém de situação de pobreza e levar numa condição mais digna, que ela vai ter condições de estudar. E os nossos municípios, eles são muito pobres. Felizmente, nós temos ainda 9 municípios comparados ao IDH da África, os países mais pobres da África. Nós temos os municípios mais pobres do país. Nós temos 9 municípios como os mais pobres do país. E esses municípios pedem socorro. Então, a gente colocou uma ajuda para esses municípios mais carentes. Vai haver fiscalização? Porque tem aquela história, né? Não pode confiar em dinheiro. Dinheiro é poder na mão do homem, infelizmente, é uma desgraça quando a pessoa não tem caráter. Então, ela precisa ser fiscalizada. Esses prefeitos que receberam essa ajuda, eles serão fiscalizados para ver se estão fazendo realmente o que o senhor mandou, o recurso que o senhor mandou para lá usar? O recurso federal é muito sério, há uma fiscalização muito grande com isso. Os prefeitos sabem, foram eleitos democraticamente. Mas eles sabem, mas roubam, né? Pois, e alguns já foram presos, né? A gente já sabe. Presos, inclusive aqui no nosso município vizinho, já teve prefeito... Manacapuva, assim vai. Teve prefeitos já condenados. E lógico que eu vou fiscalizar, vou ter essa aproximação com as prefeituras. Deputado, o senhor precisa fiscalizar. Vou fiscalizar se esse recurso que estou destinando está sendo bem empregado. Um outro projeto, nós vamos criar um projeto muito bom do esporte, que ainda não vou falar com muitos detalhes, que vamos lançar próximo ano. Um projeto muito bom, que é o nosso estado é muito carente nessa questão esportiva. Também na área da saúde, e a outra metade da nossa emenda também foi a área da saúde. Explique para essa câmera aqui, que as pessoas que estão vendo, o que é uma emenda? Porque o pessoal pensa que é pegar um band-aid e emendar uma flor e negócio. Ninguém sabe o que é. Fale o que é uma emenda. Perfeito. O recurso público, o recurso da União, são recursos nossos, do nosso dinheiro, dos nossos impostos, ficam num grande cofre. E esse recurso é destinado, o executivo, o presidente passa para os ministérios, de acordo com a demanda de cada ministério, e uma parte desse recurso vai para o Congresso. E esse recurso ele é destinado para ser utilizado através do chamado de emenda. Então, cada parlamentar tem direito a um percentual de emenda individual, em torno de 15 milhões, e de bancada pode chegar em torno de 20 milhões, dependendo do estado, porque ele é dividido pela quantidade de parlamentares. É um grande bolo dividido igualmente por estado, né? E o estado divide pela quantidade de congressistas, e quem deputados. Trabalha com isso são os deputados. Exatamente. Então, nós vamos entender quais são as prioridades nos municípios, né, na nossa capital, quais são as prioridades, quais são os melhores projetos e aplicar esse recurso direto nos projetos, através das prefeituras, das secretarias e também dos ministérios. Então, é o parlamentar mais próximo da realidade que ele foi eleito para isso, então ele precisa também dar uma resposta. Entendi. Eu sei que tem um problema, como é o caso da segurança. Eu sei que a nossa polícia militar é muito carente de armamento, então estou destinando 2 milhões apenas para a polícia militar. Trabalhar com armamento, com equipamento, ensino, uniforme, é o projeto do PROERD, que é muito importante na prevenção. Então eu estou destinando 2 milhões para a polícia militar, coisa que nunca houve na história. Nunca ninguém destinou um recurso direto para a polícia militar. Então, cumprindo as promessas de campanha. Sem papa na língua, deputado. Na hora. Caso Marielle,
essa parafernália de mentiras, fake news, que a TV Globo, Folha de São Paulo, o grupo, né, da mentira jogou aí nessa semana, inclusive, né, fazendo montagens e informações erradas. Como é que o senhor está vendo esse congresso, essa briga toda dentro do PSL, essa briga de deputados, essa São várias perguntas aí. vai para um lado, aí briga o PSL aqui, daqui a pouco o cara que apoiava já está aqui com a Globo, já está falando mal do presidente. Como é que o senhor está vendo toda essa brigalhada lá dentro de Brasília? Primeiro tem que deixar claro, nosso presidente tem realizado um excelente trabalho, coisa que nunca houve na história. Todos os nossos ministros foram escolhidos de maneira técnica. São profissionais de mais alto gabarito do país. Não foi uma indicação política de interesses individuais. O presidente pegou o melhor profissional do país e colocou no ministério. Sim. E isso tem dado um efeito extraordinário. Os números, o desemprego começa a se reduzir, o dólar baixou, a bolsa está valorizada, está em alta. Isso muito tempo que a gente não vê um país de capitais estrangeiros. Tem viajado, tá trazendo mais recursos. O Brasil está tendo protagonismo com parceria com os Estados Unidos. Nós estamos fechando um acordo com a União Europeia. Né? Então, muitas coisas boas estão acontecendo. E a oposição não fica satisfeita com isso. Pô, o Brasil vai dar certo. Não, se o Brasil der certo, nós nunca mais vamos ao poder. E não vão roubar mais também, né? Exatamente. De maneira covarde, canalha, que eles fazem essas estratégias. E, infelizmente, ficou... Mesmo jeito que o policial é atacado, de falar, não teve tiro na viatura, o nosso presidente é atacado. Não, o porteiro falou que o cara que matou Marielle apareceu lá. Olha que absurdo. E o presidente estando no Congresso. Eu vi a entrevista, inclusive. O presidente estando no Congresso. Arábia, imagina se o presidente não estivesse nesse dia no Congresso para poder explicar. Agora ninguém fala da facada, né? Ele levou a facada, quase morreu e ninguém, direitos humanos, nem apareceu. Ninguém descobriu quem foi que mandou matar o nosso presidente. Na Marielle todo dia se fala. E precisa ser investigado a fundo. É um representante do povo. Né? Tem todo o meu respeito. E precisamos encontrar quem foi os assassinos de Marielle. Sim. Porém, também temos que encontrar quem foi que mandou matar o nosso presidente. Celso Daniel, quem foi que mandou matar o Bolsonaro, tem tanta coisa estranha aí, né? Muito estranha. E o povo tem que... E graças a Deus, Celede, nós temos um programa como o seu, nós temos a internet. Imagina se não tivesse esse acesso à comunicação. Se a gente tivesse só a Rede Globo, como tinha no passado. Deus me livre, o monopólio, graças a Deus, acabou. Nós temos aí Bolsonaro a Record, já tinha sido derrubado, viu? E se não fosse a internet, eu concordo. Já tinha sido impeachmentado. Quem fala assim, chatérrimo, Alexandre Frota, que carioca chato. Ele inventou a CPI das fake news. Se o cara é o próprio fake news. Porque ele é tão fake news, é tão falso, que ele foi na onda do Bolsonaro, ganhou a eleição, estava do lado do Bolsonaro. Aí só porque ele queria ser o filho do Bolsonaro. Não, ele questão de ciúmes, chamar o papai pro Bolsonaro. Aí não deu essa oportunidade, queria coisas que ele pregou aí, dizendo que não queria isso, que não queria aquilo. Ele foi o primeiro a fazer isso. Como foi esse... burburinho lá, com vocês lá? Muito ruim, é uma tragédia. Essa crise do PSL é uma verdadeira tragédia para o presidente, porque o presidente precisa ter uma base forte no Congresso para poder aprovar os seus projetos. Assim funciona a política. O presidente tem que ter uma articulação muito positiva, tem que ter a maioria no Congresso para poder aprovar o que é importante para o país. Então, esse racha no PSL... ele enfraquece o governo. Então, isso é muito ruim. Então, a saída do Frota, essa briga do Frota, essa briga do Bivar, né? Sim. Deputados do lado do Bivar, deputados do lado do Bolsonaro. Isso é muito ruim. Eu não faço parte do PSL, mas de fora, como apoio meu presidente, fico muito decepcionado e triste com essa briga, porque enfraquece. Teve agora a votação do porte de arma. Vi que os líderes do governo não quiseram colocar para votar com medo de perder. E eu fiquei muito puto, levantei a voz, falei que tem que votar
porque o povo nos elegeu para isso. Sim. Quem é a favor, que vote a favor, quem for contra, eles vote esquecem contra. quando estão lá que eles foram eleitos pelo povo, né? Pois é, e muitos foram eleitos pelo Bolsonaro, né? E muitos vão... E hoje parece que... falou tudo. Parece que esqueceram isso, né? Esqueceram. Lógico, ninguém vai ser contra coisas erradas do presidente. Claro. Mas o presidente tem feito um excelente trabalho, tem feito Até porque os deputados federais são eleitos para vigiar e fiscalizar o presidente da República. Né? Ele está sendo. E ele precisa ter um time forte para o Brasil aprovar as outras reformas, que precisamos de uma reforma administrativa, precisamos de uma reforma tributária. Sim. Só a reforma da Previdência já trouxe um avanço. Imagine quando as outras reformas forem aprovadas, como o nosso país poderá crescer, atrair novos investimentos, reduzir esse número de desempregados. Muita coisa para se fazer ainda. Ontem o Eduardo Bolsonaro fez algumas declarações que provocaram novamente outro burburinho lá dentro. Falou do AI-5, que é algo que todos os petistas, esse povo todo fica falando o tempo todo, essa oposição. Eu estava lá nesse momento. Né? Como foi isso ontem? Inclusive, o presidente da República fez as declarações jornalista, né? Tá aí, inclusive, tem o material aí pra gente jogar aí pro pessoal ver. Se quiser jogar, o pessoal ver primeiro. Coloca aí pra gente dar uma olhadinha aí, por favor. Não existe, né? Que AI-5 no passado existia outra Constituição, não existe mais, esquece. Vai acabar a entrevista aqui, cobre dele. Não apoia, quem quer que seja que fale AI-5 está falando, só está sonhando. Está sonhando. Não quero nem ver notícia nesse sentido aí. Se ele falou isso que eu não estou sabendo, lamento muito. O que o senhor achou disso tudo? Que é importante as pessoas saberem, né? Eu estava lá no momento. Sim. Vai passar o vídeo de novo? Não, já está com o senhor. Eu estava lá, era um momento que a esquerda estava tripudiando, acusando o presidente de assassino, acusando o presidente de ter matado a Marielle. Olha que absurdo. Olha como a esquerda é covarde, rasteira, vil, corrupta, acusando o presidente de matar a Marielle. Aí o filho dele, deputado federal, mais votado do país, estava na tribuna nesse momento. Imagina, você tá na tribuna e seu pai sendo acusado de assassinato e sendo inocente. Foi um momento muito tenso. Sim. E ele acabou não contextualizando de maneira clara a questão do AI-5. Ele estava falando sobre a crise no Chile, né, que essas crises que acabaram provocando o regime militar, porque o comunismo queria tomar conta do país através de uma luta armada. E ele acabou comentando sobre o AI-5. E depois ele foi esclarecer, pediu desculpa, que não era isso. Lógico, nós somos a favor da democracia sempre. Sim. A democracia tem suas falhas, mas é o melhor regime que nós temos. Sim, claro. E o nosso presidente ele foi eleito de maneira democrática. Os deputados, o Eduardo Bolsonaro, o Bolsonaro todos foi eleito. Estão lá, né? Foram eleitos. Então, por que ele ia falar de golpe se ele é o presidente? Não faz sentido. Não faz sentido. Ele quis comentar sobre a questão do Chile, né? Sobre o avanço do comunismo. E que na nossa época teve que ter uma intervenção militar para que isso não acontecesse de novo. Que essa crise não chegasse ao nosso país. Foi isso que ele tentou falar, só que infelizmente vai se pegando pedaços, não conseguiu fazer o contexto correto. Nós temos que ter cuidado para amanhã não pegarem um pedacinho do que o senhor está falando e fazer então alguma coisa. Perfeito. É o risco que a gente corre por ser um homem público. Mas ele se desculpou, esclareceu e vida que segue, nós precisamos aprovar. É o pacote anticrime, é a reforma administrativa, é a reforma tributária. Nosso país tem muita coisa para crescer ainda. E o nosso estado do Amazonas é protagonista, é muito rico. Pode falar até sobre a crise das queimadas e tal, que Bolsonaro também levou muito ataque da esquerda. Eu fiquei assim boba, gente, absurdo. Nós fomos atacados. Até uma blogueira idiota botou foi que marcou, né, uma girafa tatuada como se fosse na Amazônia, ridícula, assim, né? Totalmente desinformada. Verdade. Podia ter colocado um jacaré, né, mano? Enfim, aí era artista vindo pra cá, era gente falando, tá pegando fogo e tal. Aí agora, veja bem que contradição da esquerda, olha bem, pensa comigo, gente.
por favor. Está aqui o deputado federal, ele está lá em Brasília, ele sabe. Aí agora estão acabando com nossas férias nas praias do Nordeste. Verdade. Os nossos manguezais estão sendo contaminados pelo petróleo. Meu Deus do céu, e ninguém fala nada. Não tem nenhuma ONG, não tem nenhuma ONG. O presidente Macron não falou nada sobre o derramamento. Esse Macron é um vagabundo, né? O presidente da França não falou nada. Falar um negócio desse que ele era daqui. Greenpeace não falou nada. Não tem, a ONU não se manifestou. E aí? Mostrou, ficou muito claro isso. Você foi muito assertivo. Ficou muito claro que os interesses não eram na árvore. Sim. Na verdade, o interesse é na nossa riqueza. Sim. Por isso que eles estão aqui. Não estão lá no Nordeste agora fazendo campanha. Pois é, não foi ninguém pegar lama, né? Ninguém foi lá pegar lama. Então, ficou claro que o nosso estado é um estado especial. Eu queria ver um cara da esquerda, viu? Com o maior prazer. É. Todo melado de petróleo, todo preto lá, andando lá, sujo, mas não vai de jeito nenhum. Não vai. Você ouviu alguém lá? Não tem uma ONG. Você ouviu algum não deputado tem uma ONG da no esquerda sertão, lá? onde não tem água, não tem riqueza, não tem nenhum sertão, não tem nenhuma ONG lá no sertão. Não vi nenhuma ONG lá se pronunciando, Eu queria que questionando minha a questão produção fizesse o seguinte, pegasse todos os deputados de esquerda para ver se eles estão lá perdidos lá nas águas do Nordeste, tirando lama, né? Verdade. Quando falaram das queimadas, eu vim aqui, viajei, verifiquei cadê as queimadas. Expliquei. Eu É um fenômeno natural que nós temos. Né? E, na verdade, até reduziu. Você lembra que em Manaus eles ficavam aqui enfumaçado, a cidade, e não teve esse ano. É porque né? Deus foi tão bom para pegar os mentirosos que choveu pra caramba nesse verão. Sim. Né? E outra, paralela à questão do Nordeste, na África, nesse mês de agosto, está acontecendo 10 vezes mais queimadas. Agora mesmo os Estados Unidos queimou de novo. Sim, e não vejo nenhuma organização internacional falando sobre isso. Cadê as ONGs? Eu queria chamar as ONGs aí, gente. Eu tive na Malásia, num seminário da Indústria 4.0, das cidades inteligentes do mundo, e lá a cidade estava toda coberta de fumaça, porque estava tendo também um fenômeno na Indonésia, na própria Malásia, e tinha mais de 200 mil pessoas hospitalizadas. Uma pessoa chegou a morrer e ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Por que vem falar aqui no nosso país? Então o presidente está certo. Peitou as organizações internacionais, peitou o Macron e se posicionou como um verdadeiro estadista. Soberania nacional. Quem manda no nosso país somos nós. Eita, não deixa me empolgar, não. Porque aí eu vou começar a falar. O senhor é pré-candidato a prefeito de Manaus? Não sou pré-candidato. Eu sou deputado federal. Estou trabalhando para exercer meu mandato da melhor maneira possível. Estou me especializando, estudando. Tenho diversos projetos de leis que vai contribuir para o avanço do nosso país na segurança, na economia. E a questão... Agora, o partido ele precisa lançar um candidato. E como eu fui muito bem votado na capital, seu nome vai estar e meu nome acabou aparecendo nas pesquisas, está muito bem posicionado. Isso me deixa honrado. Porque é um sinal que o trabalho está dando certo. O trabalho tá... Estão confiando ainda no senhor. Estão confiando no meu trabalho. E eu até falei no outro jornal sobre isso. Falei o seguinte. Para mim, Deus me deu a honra de servir. Como policial. Então, se pode servir como policial, como vereador, deputado estadual, federal, senador, prefeito, governador. Se ele lhe honrou... Ou em qualquer lugar, é lugar da gente servir o nosso povo. É essa que tem que ser a mensagem. E militar, ele não pode. Militar, ele pensa diferente. Ele não pensa em mandato. Ele pensa em missão. Me deram uma missão em mudar essa legislação penal, me deram essa missão de dar uma contribuição na segurança pública. Então, eu não posso pensar em mandato, tenho que pensar na missão. E se for dada essa missão da prefeitura, como dizia o Capitão Nascimento, missão dada é missão cumprida. Eu adoro esse jargão, né? Eu gosto de missão dada, missão cumprida. É missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Vamos agora de sem papa na língua. Bate bola. Olha, caneta azul. Azul caneta. Bem, gente, se o presidente usa Bic, eu também vou usar. Acabou o Mont Blanc aqui. Todo mundo tem que jogar fora os Mont Blanc. Bic. Tem que patrocinar, inclusive, a Bic, né? Sem papa na língua. Quem o senhor afoga no Rio Negro? Se fosse hoje, o senhor revoltado, o senhor afogaria no Rio Negro? Quem eu afogaria? Afogaria os assassinos, traficantes, corruptos, estupradores
esse povo que causou um prejuízo enorme. Esses assassinos que quem ele matou não vai poder voltar mais, Sim. não vai ter mais direito à vida. Então, afogaria todos eles. E quem que o senhor salvaria? Se tivesse lá no Rio Negro e se batendo todo, e o senhor ainda como capitão, vestido de Superman, tchan, chegava lá. Quem que o senhor salvaria? Eu salvaria a nossa população, o cidadão de bem, que merece ser mais respeitado, merece mais saneamento básico para a nossa cidade, que merece uma educação de mais qualidade, né, com uma saúde digna. Salvaria o nosso cidadão de bem. Olhando para a sua câmera, Certo, agora. 5 personalidades que o senhor destacaria hoje. 5 personalidades. Primeira, vou ter que pensar um pouquinho. Tá? Hoje no momento não, o momento tá muito polêmico. 5 personalidades. O presidente que quase perdeu a sua vida, né, por um propósito. O propósito de tirar essa esquerda corrupta do poder, que levou o nosso país às ruínas, essa massa de 13 milhões de desempregados. Ele é um ícone no nosso país, precisa ser respeitado. Não pode ser desmoralizado por essa imprensa com acusações levianas. Isso a gente não pode admitir. E a população tem que estar do lado do nosso presidente. A gente não pode deixar ser contaminado. Graças a Deus temos programas como esse, nós temos a internet para fazer o contraponto, senão a gente estava perdido. Então, o primeiro presidente tem que ser vivo ou pode ser... Não, as 5 personalidades que marcaram a sua vida. Que marcaram minha vida, né? Com certeza a minha mãe, pode ser a minha mãe? Sim, claro. Que me criou e acho que muito dessa minha personalidade, do trabalho... Se um filho meu fosse entrevistado e perguntasse 5 personalidades e não falasse meu nome, eu ia chorar. Era ter sido até a primeira, né? Até peço desculpa a ela agora. Mas o presidente realmente foi muito bem colocado, Foi, viu? porque quase Ele perdeu a sua vida por um propósito muito grande. Então, a minha mãe, porque foi que me criou, uma batalhadora, uma educadora, que tem um trabalho belíssimo na educação. Então, passou essa paixão da educação, além da vontade de ser polícia, então ela me trouxe essa paixão da educação. Comecei minha carreira como professor. Então, minha mãe é uma personalidade muito forte para mim. Nós temos outras personalidades que a gente pode citar do passado, né? Grandes líderes mundiais, que outro, eu não sei nem se a gente pode falar como personalidade, mas Jesus Cristo. Sim. Não estou falando aqui por ordem de importância, viu? Por favor, Sim, Senhor. Claro. Não leve a mal. Mas por lembrança, por lembrança agora. Também, né? Jesus Cristo, ele foi a maior personalidade da história, né? Se a gente não olhar nem para o lado religioso, ele ainda vai ser a maior personalidade da história. Hoje o calendário ele é antes de Jesus e depois de Jesus. E os seus ensinamentos, as escrituras, nos dão, é como se fosse um grande manual para viver nessa terra. A gente precisa se voltar mais para isso, aos seus ensinamentos. Se a gente se voltar cada vez mais para esses ensinamentos de amor, eu tenho certeza que nós vamos viver num mundo bem melhor. O senhor falou 3 personalidades. Certo. Rapidinho, bate-ponto de mais 2. Rapidinho. Mais 2. Olha, eu tenho uma pergunta para lhe fazer depois. Aí o senhor... vamos ver. Olha, nós temos... Vamos ver da história. Pode ser da história? Não pode ser a Dilma, né? Não. Não, da Dilma, não. Vou pensar que no outra personalidade da história pode ser o Martin Luther King nos Estados Unidos, que teve uma luta muito, muito aguerrida, muito nobre contra o racismo, contra a divisão de pessoas. Então, foi uma pessoa que morreu lutando por um mundo melhor, um mundo mais justo, mais digno. A última, vamos ver, que são tantas que... A última, porque eu tenho uma para finalizar aqui nossa entrevista. Que vai ser porrada. Deixa eu ver aqui, uma outra personalidade muito do nosso país, vamos ver aqui, do nosso país, a quinta, vamos ver, não tá fácil, gente, história. Hoje o mundo tá conturbado. Vamos pensar
no Dalai Lama também, nesse mesmo Pronto. sentido de Perfeito. lá, Martin Luther King. O senhor falou de pessoas personalidades que realmente fizeram alguma fizeram coisa a diferença, né? fizeram a diferença na Mudaram história. a nossa história, né? Quem o senhor repudia, para finalizar, sem papa na língua? Não fique aí, não vou falar, não sei o quê. Olha que eu tô com a caneta azul aqui. Ou grupos? Não, o que o senhor achar? Quem ou o que o senhor repudia? Eu repudio uma pessoa. Uma pessoa? É. Uma pessoa que eu vou repudiar. Sem papa na língua, né? Pois é, porque são tantos que eu tenho. Vamos pensar, como eu sou da segurança. Ele deve ter uns 15 aí. Tem muita gente, né? Vamos pensar num mais forte, assim. Eu repudio o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu também. Vamos lá? Agora, minha produção preparou aí para o senhor, sem papa na língua nenhuma. Coloca a imagem para mim, que eu quero que o senhor me diga essa pessoa que o senhor está vendo. Sim, deputado federal, Silas Câmara. Um líder evangélico, é o líder da bancada evangélica, que tem sido um grande influenciador na questão dos costumes no nosso país. Né? As questões... O que eu achei bacana dele é que ele foi disputar uma eleição no mesmo partido com o senhor, ele sendo deputado federal, ele não teve essa vaidade, né? Sim, a ideia é porque primeiro na época era uma coligação. Eram vários partidos e os mais votados venceriam. Como ele tem um público muito forte, um público evangélico, era da Assembleia de Deus, e o meu público era um público voltado para a segurança, era um público diferente. Então, cada um segue a sua carreira. Bem com ele? Sim, é um deputado federal do meu partido, que é líder, ele é presidente da Comissão de Minas e Energia. Legal. Então, é um deputado muito influente. A segunda imagem, Beiramar. olha para ele bem. Fernandinho Beiramar. O que o senhor fala dessa figura? É um traficante responsável por diversos homicídios no nosso país. Já tirou vida de muito pai de família, de pessoas inocentes, também pessoas envolvidas com tráfico. Um traficante como esse é prisão perpétua se tivesse no nosso país, se a Constituição permitisse, ou morte, ou pena de morte. Ou era prisão perpétua ou pena de morte. Porque uma só pessoa conseguir, através dos seus mandos e desmandos, tirar vidas de dezenas de seres humanos, não merecia estar vivo. E está sendo vivo, e está sendo custeado pelo meu salário, pelo teu salário, pelos teus impostos. Eu gostaria que voltasse a estar nele, né? Deixa eu dizer uma coisa que é muito importante, deputado. O senhor falou coisas seríssimas aqui a respeito da segurança, pacote anticrime, que as pessoas precisam conhecer. Eu botei essas duas personalidades porque um lhe ajudou na política, que é o Silas Câmara. A gente sabe o quanto foi importante, né? A escolha do partido nesse momento. E também uma pessoa que fez o mal, né? O senhor como deputado, como capitão, né, e esse Fernandinho fez mal para muita gente, né? Então, foi por isso que nós colocamos as duas personalidades. Gente, eu sei que o papo tá bom, eu sei que tá maravilhoso, gostaria de falar mais uma live, muito tempo cansa quem está assistindo, ainda mais no celular, mas em breve estaremos trazendo novamente o deputado federal, Capitão Alberto Neto, porque ele tem muita coisa para falar, ele está lá te representando, me representa, e ele vai trazer as coisas que estão acontecendo. Você agora entende sobre emenda, você sabe que vai ser feito com dinheiro público que ele designou através das emendas para o interior, porque é importante você conhecer, é importante você saber o que está para você fiscalizar, ficar de olho junto com ele. E também saber os bastidores da política lá em Brasília, o que acontece com os filhos do Bolsonaro, o que acontece com o presidente Bolsonaro, a oposição. Então, o senhor sempre é muito bem-vindo aqui no Portal CM7, no programa de estreia também, que está vindo hoje, né? Tem 2 programas, esse é o terceiro. Próximo eu venho mais preparado para... para bater, né? A gente esqueceu de falar algumas coisas da cidade, mas depois o senhor, na próxima vez, virá. Também amanhã tem um programa Passando a Limpo, lá na Rádio 94.3, que começa 8 horas da manhã e termina às 10. Comigo, ao vivo, jamais liberada. E eu queria poder lhe presentear, tá?
é um testemunho de uma pessoa que diz: eu venci a depressão. Nós estamos levantando a bandeira e ajudando muitas pessoas que passam por depressão, que é a doença do século. Tem cometido muitos suicídios, acontece hoje no Amazonas. E esse livro é um livro que eu tenho divulgado. Você só encontra lá na Igreja Universal. Está aqui, ó, essa câmera aqui. Gente, eu estou aprendendo a mexer com essas câmeras robô, né? E esse livro aqui é um livro que eu te aconselho. Eu quero dar de presente para o deputado federal, Alberto Neto, que é capitão, já passou por muitas, já salvou muitas vidas, até do suicídio também, né? Eu conheço o seu trabalho e, com certeza, eu queria que o senhor divulgasse um pouquinho mais aqui, lá por onde o senhor andar. É um presente aqui do programa. Silei, fico muito honrado com o presente. Inclusive, essa semana fiz uma audiência pública sobre o suicídio para o agente de segurança pública. Sim, que o número é 3 vezes maior. Então, esse livro é muito importante dizer que há um caminho, sim, há uma saída, e a gente precisa entender que a saúde mental ela é tão importante como qualquer outra doença. E a gente tem que entender que é uma doença que precisa ser tratada. A gente tem que ter muito cuidado. Outro pedido que eu ia fazer, que eu estava vendo muita divulgação sobre suicídio, pessoas se jogando da ponte, sim, e tal, sim, que a gente não divulgasse isso. Existe o efeito chamado efeito Werther, que acaba impulsionando pessoas que têm já essa tendência, que já estão próximas a cometer suicídio. Ao ele ver uma pessoa cometendo, ele fortalece a decisão, né? Então, o mundo todo aumentou o número de suicídios. Sim. No Japão, então, triplicou. Em torno de 800 milhões de pessoas morreram no ano passado de suicídio. O número do nosso país também vem aumentando, como o mundo todo. O profissional de segurança pública também tem sofrido muito com isso. O número, para a gente ter ideia, morreu mais policiais por suicídio do que em combate. Isso a gente não pode aceitar isso. Não podemos deixar isso acontecer. Gente, muito obrigada. Vamos nos despedir agora. Gostaria de conversar, tem tanto assunto para conversar com o senhor ainda. Muito obrigada pela sua presença, ter vindo aqui hoje numa sexta-feira, amanhã feriado. Tem muita gente, o meu computador acabou a bateria, mas tem muita gente aqui ao vivo. Mande um abraço para o seu público, as pessoas que votaram no senhor, para a gente se despedir nessa manhã maravilhosa de sexta-feira, chuvosa, mas cheia de energia boa para você. Quero agradecer a minha presença aqui, essa oportunidade de estar falando contigo. Obrigado pela confiança. Não vou decepcionar, estou trabalhando de maneira muito forte, muito empenhado em honrar esse voto, em mudar a história do nosso país, fazer parte dessa mudança, como você assim quis. Quero que você participe também desse mandato. Agora, com as redes sociais, essa aproximação ficou bem mais fácil. Quero o meu eleitor, o cidadão, mais próximo da política. E aí podemos utilizar, nós temos as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Capitão Alberto Neto, temos um gabinete virtual que você pode entrar e dar sugestões, e tem chegado muitas sugestões, e tem sugestões que estão virando projetos de lei. Que legal. Isso é muito bom. Eu vou começar a mandar também a minha sugestão. Pode mandar, que vai virar projeto e vou te dar o retorno depois disso. E vou fazer até depois uma brincadeira, o projeto que virar, as sugestões que virarem projeto de lei, eu vou pagar uma passagem do meu salário para ir para Brasília, conhecer o Congresso. E eu quero divulgar isso aqui também. Vamos fazer, logo eu vou preparar isso aí. E dizer que participa, né, faz esse mandato junto com a gente. Teve a campanha, que você participou, muito forte. Mas só a campanha não é suficiente. Ganhamos uma batalha, mas não ganhamos a guerra. Tem muitas batalhas a serem travadas, então não vamos baixar a guarda. Precisamos de você ainda muito atento à política brasileira. Como eu falo, eu deixo muito esse jargão já. Participa, que esse mandato é nosso. É continência para você. Legal. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com o deputado federal, contando tudo. Gente, muito obrigada. Tenham um bom almoço em família, um bom final de semana. Segunda-feira eu não estou no ar. Quarta-feira eu te espero, de 11 horas a 12h30, aqui no programa Sem Papa na Língua. Quarta, quinta e sexta com você. Até mais.